com o nosso quarto vídeo da série O Super Livro. No vídeo anterior, nós aprendemos um pouco sobre o livro de Gênesis. Vocês se lembram? Em Gênesis, temos a escolha do povo especial, os israelitas. E por meio desse povo, Deus prometeu abençoar o mundo inteiro. Essa bênção veio quando o Senhor Jesus nasceu em uma família judia. Nesse livro, encontramos os primeiros israelitas: Abraão, Isaque, Jacó e José. Patriarca? Chefe de família. Aquele que, por ser o mais velho de uma grande família, merece respeito, obediência ou veneração. Aquele que chefia uma família, vivendo honrada e pacificamente. Entre os judeus ou entre os mais antigos, homem mais importante de uma família. Abraão, Isaque e Jacó foram patriarcas da nação hebraica. Na Bíblia, os patriarcas são 3 homens com quem o Senhor fez uma aliança: Abraão, Isaque e Jacó. Essa aliança envolvia toda a descendência do primeiro patriarca chamado Abrão, que o nome significa pai exaltado. Depois o seu nome foi alterado para Abraão, que significa pai de multidões. Essa mudança tinha a ver com o propósito de Deus na vida desse homem. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Falem, crianças! Hoje nós estamos falando acerca do nosso segundo jogador, patriarcas. Acredita-se que na época em que Abraão viveu também um outro homem importante da Bíblia, do Velho Testamento, chamado Jó. Você conhece a história de Jó? Há um livro inteiro do Velho Testamento dedicado à vida de Jó. Essa história é uma história de fidelidade a Deus no meio do sofrimento. Por quê? Porque Jó perdeu seus bens e seus filhos e mesmo assim se manteve fiel a Deus. Depois de algum tempo, Deus deu a Jó muitos bens novamente e também muitos filhos. Olá, meu nome é Patriarcas, eu sou lateral direito e minha camisa é a número 2. Grandes nomes nesse período usavam barba e são Abraão, Isaque e Jacó. No final do período que represento, recebi uma proposta que não podia recusar e fui para o Egito. E assim, passo a bola para o próximo jogador. Vimos que em Gênesis capítulo 12, uma promessa foi feita ao patriarca Abraão. Só que, como essa promessa envolvia a sua descendência, era necessário que ele tivesse filhos. Só que a sua esposa Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Depois de 25 anos do primeiro encontro de Deus com Abraão, tempo suficiente para a realização de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Copas do Mundo, sua esposa Sarai, nome que foi trocado por Deus para Sara, teve um filho, a quem deram o nome de Isaque. Isaque é o patriarca sobre quem a Bíblia menos fala, mas sua participação foi importante, porque ele recebeu, assim como seu pai, uma promessa de Deus. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó, sendo que Jacó também teve seu nome trocado para Israel. Herdou a promessa feita ao seu pai e ao seu avô. A aliança com Deus, com Abraão e sua descendência, se estendeu até Israel e atingiu a sua descendência imediata, que foi grande, dado que ele teve 12 filhos homens. O 11º filho é José. José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, não como jogador, mas sim como escravo.
José era um homem justo que teve sucesso em diferentes ambientes, chegando a ser a pessoa mais influente do Egito, estando apenas debaixo de Faraó. Em um momento de muita fome na terra, o Egito vendia alimento tanto para os egípcios quanto para outros povos que iam até lá para comprar, sendo que José era o responsável pela venda. Dentre os compradores se encontravam os irmãos de José, que o reencontraram depois de longos anos. Após indas e vindas, houve reconciliação entre José e seus irmãos, e a família de Israel migrou para o Egito porque lá havia alimento em abundância. A família de Jacó, que foi para o Egito, era composta de 70 pessoas. E aí, crianças, estão acompanhando a nossa história que está cheia de surpresas e reviravoltas? Encontre e marque em sua Bíblia os seguintes nomes: Abraão, Sara, Isaac, Isaú, Jacó, José e Jó. Mande para nós uma foto dessas marcações, para sabermos que você está ligadinho com a gente. E em seguida, use o índice para procurar Êxodo, que quer dizer saída. No início desse livro, o povo de Deus ainda se encontra no Egito, e ainda escravos. Êxodo descreve as pragas que Deus enviou ao Egito para convencer Faraó a deixar o seu povo sair. Lemos nesse texto como Deus guiou os israelitas no deserto, a caminho da terra prometida. Quando eles ficaram no Monte Sinai, Deus chamou Moisés para se encontrar com ele na montanha e lhe deu os 10 mandamentos. Neste livro, encontramos também as instruções de Deus para a construção do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda especial onde ficava a arca de Deus e onde o povo se reunia para adorar. Ele ajudava a lembrar aos israelitas que Deus estava sempre com eles, pois o tabernáculo devia ser levantado onde quer que o povo acampasse. A arca no tabernáculo era o centro de adoração. Olá, meu nome é Êxodo, eu sou o zagueiro desse time e visto a camisa número 3. Eu recebi uma bola redonda do jogador anterior, mas a marcação veio muito acirrada e acabaram escravizando os filhos de Jacó no Egito. Por conta disso, tivemos o Êxodo, ou seja, a saída do Egito para a Terra Prometida. E os grandes nomes que representam esse período são Moisés, Arão e Josué. Nós vimos que Êxodo significa saída. Mas no caso da Bíblia, saída de onde para onde? Nós vimos que o jogador anterior terminou a sua atuação em uma terra estrangeira, ou seja, uma terra que não era a terra dele. Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, no final de sua vida foi morar em outro país com a sua família, porque lá havia comida e também porque seu filho José era um homem muito influente naquela terra. Os anos iniciais foram tranquilos, mas, como vimos, o tempo passou, e com medo de que os israelitas se tornassem seus inimigos, os egípcios escravizaram os filhos de Israel. Os filhos de Israel clamaram por socorro, e Deus os atendeu enviando um libertador. O superlivro nos ensina que os filhos de Israel iriam sair do Egito para uma terra boa e rica. Esta terra é chamada de Canaã. O processo para a saída dos filhos de Israel do Egito foi longo. Quando a família de Jacó foi para o Egito, era composta de 70 pessoas. Depois de 400 anos, será que a família tinha crescido? Temos essa resposta em Êxodo 12, nos versículos 37 e 38. Isso mesmo, 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Toda essa gente foi dividida em 12 grupos, que foram as 12 tribos de Israel. 10 tribos com os nomes dos filhos de Israel e 2 com os nomes dos netos de Israel, filhos de José. Havia os descendentes de Levi, conhecidos como levitas, que foram escolhidos para terem uma função especial na nação, servir a Deus no serviço do tabernáculo. A travessia do povo até a Terra Prometida durou 40 anos, não porque o caminho fosse muito longo, mas porque o povo era rebelde para com Deus, reclamando constantemente e afirmando que tinha saudades de ser escravo de Faraó. Com o passar dos anos,
foi necessário que fosse feita uma substituição na liderança do povo de Israel. Sai Moisés e entra Josué. Essa substituição aconteceu à beira da terra prometida, tendo sido responsabilidade de Josué dirigir o povo na tomada da terra que era habitada por outros povos. Nesse processo de tomada da terra, houve uma famosa conquista em que as muralhas de uma grande cidade chamada Jericó caíram durante um forte grito do povo de Israel, a partir de uma orientação de Deus. Após a tomada da terra, o povo de Israel volta e meia cometia erros e tinha problemas com seus inimigos. Deus então levantava pessoas para defender o seu povo. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Espero vocês lá!